Pela vida do pastor. Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez. Que bom estarmos aqui nesse culto que dissemos que é especial pelo fato de ser um culto de ceia. E pelo fato de ser um culto de ceia, geralmente os cultos de ceia, quando cai na minha escala de ministração, eu gosto de nortear a palavra um pouco sobre isso. Falar um pouco mais sobre a reflexão da vida pessoal, as questões sobre Cristo, acender em nosso coração o sacrifício da cruz, porque tudo isso tem que ser memorizado, encravado na nossa alma, no nosso coração. E pensando sobre isso, eu queria trabalhar com vocês hoje uma mensagem bem conversativa de 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 em diante. 1 Coríntios 11, 17 em diante. Primeira Coríntios 11, 17 em diante. Depois da leitura, você segura a tua Bíblia aberta, se você quiser. Se não, faça como queira. Vamos conversar um pouquinho sobre a ceia. Não dá para esgotar todo o assunto, mas pelo menos nortear algumas coisas sobre a importância da ceia. 1 Coríntios 11, do 17 em diante. No meu negrito está assim: instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga escola bíblica. Mas quem achou também, escola bíblica, para afinar mais a tua vida na palavra. Diz assim o texto na minha tradução: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reúnes na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reúnes no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reúnes para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Vamos lá. Essa ministração, ela é mais explicativa, algo mais ensinamento. 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz que toda a escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para 4 coisas: ensino, repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a Bíblia Sagrada tem pelo menos 4 funções na nossa vida: nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos educar
para que possamos ser perfeitos e também para que as nossas atitudes sejam atitudes perfeitas. Quanto mais você estuda a Bíblia, quanto mais você lê a Bíblia, mais ela vai moldando o seu caráter e vai fazendo de você uma pessoa mais parecida com Cristo. Claro que não é somente decorar textos bíblicos. Decorar textos bíblicos não muda a vida de uma pessoa, mas decorar e deixar cair no coração, ruminando e encarnar essa palavra, isso cria uma transformação de vida. Eu lembro antigamente, quando eu fazia catecismo, existia aquela conversa, né? Cuidado, quem lê a Bíblia fica louco, né? E fala que nada. Depois você lê, você descobre que fica mesmo, né? Olha nós aqui. Então, porque a Bíblia muda a vida de uma pessoa. Ninguém muda a vida estudando gibi. Ninguém muda a Bíblia simplesmente com livros de matemática, português, filosofias, qualquer coisa de Platão, de Nietzsche, dos pais da psicologia. Não. A vida de uma pessoa é mudada quando a palavra de Deus entra, é encarnada e reacende o coração da pessoa numa nova perspectiva de vida. Então, quanto mais a gente entende a palavra, mais a nossa fé cresce, como diz em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas esse ouvir não é ouvir de escutar, é um ouvir de entender. Se eu sair daqui essa noite, tendo certeza de que você entendeu a palavra, é esse o meu papel aqui no altar, hoje à noite, nesse lugar. Amém, amados? Vamos lá, o que estava acontecendo em Corinto? A igreja de Corinto era uma igreja privilegiada. O Senhor derramou a manifestação dos 9 dons espirituais. Era uma igreja que tinha língua estranha, profecia, interpretação, dom de maravilha, tinha palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, tinha palavra de fé. Então, era o dom de fé. Então, tinha algo poderoso na igreja de Corinto. Porém, era muito poder para a infantilidade deles. Dentro da igreja de Corinto, existia incesto, um filho que dormia com a madrasta. Existia adultério. Nesse texto que nós vemos aqui, você percebeu que as pessoas saíam bêbadas da ceia. Tem aqui casos, aqui nós vamos ler aqui de novo, reler, que as pessoas levavam alguma coisa para se alimentar e comiam antes de ser colocado na mesa, para não dar para outra pessoa que estava lá também querendo participar, que talvez levou alguma coisa que era de menor valor ou mais ruim do que aquele alimento que outras pessoas estavam levando. E isso fez com que uma pessoa saísse de Corinto e fosse até onde Paulo estava e contasse para Paulo tudo o que estava acontecendo dentro da igreja. Quando Paulo fica sabendo desses tipos de notícia, o Senhor agora vai acender o coração de Paulo para que, inspirado pelo Espírito Santo, ele pudesse documentar a forma certa, um alinhamento, um adequamento da ceia, para que isso pudesse criar edificação e não uma demolição do corpo de Cristo. Quando entramos no versículo 17 em diante, Paulo vai dizer: nisto, porém, que vos prescrevo, eu não exalto vocês. Por quê? Não vos louvo, porque quando vocês se ajuntam não para melhor, e sim para pior. Como pode a gente se reunir numa igreja como essa e a gente piorar os nossos relacionamentos? Como pode nós virmos aqui nos cultos de domingo, de manhã, de noite, quarta-feira, né, nas orações de segunda, nas escolas bíblicas de terça, nas vigílias de sexta, de vez em quando acontece, nos cultos de sábado, ou qualquer reunião específica, e a gente piorar o nosso relacionamento? Como pode nós, como igreja, nos reunirmos como irmão na casa de alguém, aqui ou lá fora, e o nosso relacionamento piorar? Por que isso? O que estava acontecendo nessa igreja? Que Paulo está retirando o louvor. A palavra louvor significa exaltar a Deus por aquilo que ele faz. Agora, louvor no sentido humano é exaltar o homem pelas coisas boas que ele faz. Existe o louvor de Deus, que é exaltar a Deus por aquilo que ele faz. E existe o louvor humano, que é exaltar uma pessoa por aquilo que ela faz de bem para outra pessoa. Paulo está dizendo que os irmãos de Corinto, quando se reuniam, Paulo está dizendo: eu não louvo vocês, eu não exalto vocês, porque quando vocês se reúnem, vocês pioram o relacionamento entre vocês, vocês criam birrinhas entre vocês, vocês querem disputar quem é melhor do que vocês,
Vocês pensam que um é melhor do que o outro, ou ainda que um seja melhor do que o outro, aquele melhor precisa descer no nível para manter um pé de igualdade, para exaltar aquele que talvez é pior no sentido do contexto, talvez no formato econômico, ou outras coisas que também fazem parte do cotidiano da nossa vida. Paulo está dizendo, eu não louvo vocês. Por quê? Versículo 18. Porque antes de tudo, eu estou informado haver divisões entre vós, quando vos reúnes na igreja, e eu em parte o creio. Ou seja, alguém está me informando aqui, que está tendo muita panelinha no meio de vocês. Quando você estuda 1 Coríntios, você vai ver que já viu uma divisão sobre preferências de quem pregava. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, né? De Cefas, e alguns diziam, eu sou de Cristo, né? E eu acho que esses que dizia que era de Cristo, era pior, porque falaram, eu não sou dos apóstolos, eu sou do próprio Jesus. A arrogância dele era exacerbada, porque ele não se submetia a ninguém. Então existiam essas divisões, e aí Paulo vai entrar com o chicote da palavra dizendo, por acaso foi Cefas que morreu por vocês? Por acaso foi Apolo? Por acaso foi eu, Paulo, que morri por vocês? Não, não foi o nosso Senhor que morreu por vocês. Então quando a gente se ajunta nesse lugar, não é em nome de fulano, ciclano, bertano, não é em nome de Maria, Antônio, Paulo, José, não, é no nome de Jesus. E se alguém aqui se chama Jesus, não é o seu nome não, é o outro Jesus, que reflete a pessoa daquele que morreu por nós na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, e até hoje a sua obra é poderosa para libertar, curar, sarar, né, e levar a pessoa a um alinhamento com o Senhor. Em volta desse nome de Jesus, ele é destacado, ele é honrado, ele é adorado. Ainda que eu esteja num patamar mais alto do que vocês aqui, esse altar simplesmente só serve para que a última pessoa que está sentada lá atrás possa me enxergar melhor, para não ficar procurando onde eu estou. Por isso que nós criamos o altar. Pastor, por que criou o púlpito? Criamos o púlpito porque eu não vou ficar andando com a Bíblia na mão aqui. Então nós criamos o púlpito para colocar a Bíblia. Pastor, para que microfone? Porque de repente eu vou ter que ficar gritando para você me ouvir. Então o microfone eu falo mais baixo e o som chega até você. Embora às vezes eu dou uns berros aqui com o microfone e tudo. Entende? Tudo isso é uma parafernália, é subterfúgios, é um acessório para facilitar a informação de chegar até você. Paulo estava sendo informado de que havia divisões no meio do povo. Mas interessante que no final do versículo 18, ele vai dizer assim, e eu em parte o creio. Paulo não vai dizer assim, eu creio totalmente. Ele vai dizer, em parte eu creio. Por quê? Paulo é um cara cauteloso. Paulo é um cara que sabe medir as coisas que ele ouve. Paulo não vai na onda de qualquer pessoa. Paulo está dizendo, em parte eu creio. Porque ele sabe que aquele que leva a informação, ele leva carregado de dramaturgia. Ele leva a informação carregado de emoção. Ele leva a informação carregado de tanta ludibriação, que nem tudo que o informante leva é verdade. Você já ouviu muitas vezes, quando alguém bate o carro na cidade, né, e alguém chega para você, rapaz, fulano bateu o carro, acabou com o carro. Aí você vai lá, só amassou o para-choque, só o para-lama, só amassadinho. Mas qual a informação? Acabou com o carro. Você mesmo, quando estava com fome, você chegava às 11h30, meio-dia na sua casa, e a mãe estava esquentando aquela batatinha, aquele bife acebolado, né, aquele bife milanesa, e você, mãe, eu estou morrendo de fome. Você estava com fome, você não está morrendo de fome. Mas nós temos a habilidade de usar hipérboles, de exagerar naquilo que falamos. Isso é algo nosso. Eu tenho um amigo aqui em Montemor, hoje já é falecido, que mataram ele em 3 acidentes e ele estava vivo. Mataram o Micão, lembra do Micão? Morreu o Micão. Daqui a pouco o Micão andando, assustado. Micão, você não está morto? Que morto? Estou aqui, por que eu estou morto? Falaram que você tinha morrido. Não. 3 vezes mataram ele. Aí na quarta ele morreu mesmo, né? Não era um gato de 7 vidas, mas na quarta realmente ele morreu. Então note que nós temos o hábito do exagero. Então Paulo no final do versículo 18 vai dizer, eu em parte eu creio. Ou seja, o que trouxeram para mim, eu sei que um assunto é exagerado, o outro não é tanto assim também. Nós como os pastores dessa igreja, os obreiros, ou qualquer um que vai julgar uma causa, nunca olhe um lado da história, sempre ouça os 2 lados da história. Os advogados aqui que estudaram direito sabem que existem 3 verdades, a verdade de um lado, a verdade do outro e a verdade verdadeira. Cada um puxa para cima a informação, se defendendo, até um pouco se autoacusa para dar um equilíbrio, mas sempre a fala é sempre
tendenciosa. Então Paulo é cauteloso, dizendo, em parte eu creio. O que essa pessoa me trouxe como informação, tem coisa que ele falou que realmente acontece no meio de vocês, eu sei que é verdade. Tem coisa que eu acho que ele exagerou. Então era a cautela que Paulo tinha. Era um homem sábio, habilidoso, prudente, para cuidar e administrar a igreja do Senhor. Verso 19 ele vai dizer, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Paulo está exaltando um tipo de confusão na igreja, não a confusão, mas o para que ela serve. Ele está dizendo, até tudo bem que haja problemas no meio da igreja, porque os aprovados se tornam destaque, os aprovados se tornam conhecidos. A gente aprende quem é quem. No meio das coisas que acontecem no meio da comunidade, nós descobrimos quem são as pessoas. Nada melhor do que um belo problema no meio da igreja para descobrir quem é quem. Nada melhor do que algumas buchas, algumas situações, algumas contrariedades, para nós nos revelarmos um pouco mais quem nós somos. Paulo está dizendo que no meio dessa divisão, existe um grupo de pessoas que se destacavam, aqueles que ficavam neutros, aqueles que não se metiam em confusão, aqueles que não cuidam da vida do outro, aqueles que não cuidam da vida alheia, aqueles que cuidam do próprio nariz e não do outro. Paulo descobriu que existia em Corinto um povo que era uma riqueza de espiritualidade, um povo que era os aprovados, esse povo que não era nem de Paulo, nem de Cefas, nem de Apolo, nem de Cristo, mas era um povo neutro, um povo que sabia ter cuidado, um povo que falava, não se mete nessa confusão, não, deixa que eles resolvem, não, se você não vai somar, para que você quer ficar sabendo? Então tudo isso, existia um grupo de pessoas que tinha esse perfil, esse cuidado. Eu louvo a Deus porque aqui na igreja nós temos pessoas aqui que eu tenho dificuldade até de reter relacionamentos com elas, porque elas chegam quando o culto quase começou ou começou, e quando dou a bênção apostólica não dá nem tempo de eu cumprimentar elas vão embora. Pastor, nós temos que ter comunhão com essas pessoas. Fique tranquilo, irmão, eles não sabem muito da minha vida, eu não sei muito da deles, então isso evita muita confusão. Claro, você não vai se neutralizar também da comunidade, tem que ter amizade, relacionamento com alguém, isso é importante, mas muito, isso dá atrito, né? Como diz muito bem disse uma vez o pastor Giovanni numa ministração, a etimologia da palavra relacionamento, rela, é um relando no outro, e quando a gente tem um porco-espinho, rela no outro porco-espinho, um ouriço no outro, ai também, mas ai também, doendo em mim, mas doendo em mim também, e tudo esse é o relacionamento. Igreja é assim, então Paulo tem que contornar alguns tipos de problema, e separar os aprovados, aqueles que sabem ter cautela aqui no meio. Irmãos, tem pessoas aqui que é briguenta, tem pessoas aqui que solta palavrão de vez em quando, tem pessoas aqui que é um amor de pessoas, tem pessoa aqui que é um ódio de pessoa, tem gente aqui que é chato, tem gente aqui que é xarope, tem gente aqui que é muito gente boa, tem gente que você tem que amar, tem pessoas que você tem que tolerar, né, Serginho? Né? Tem pessoas que você precisa, então note que tem todo tipo de pessoa. Agora só olhe para a pessoa que está do teu lado e pense, não fale, que tipo de pessoa é ela? Deixa quieto. Bem-vindo, isso é igreja. Igreja é assim. Versículo 20. Quando vos, pois, reúnes no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Paulo está dizendo, vocês se reúnem para cear, e vocês ceiam, mas essa ceia não é de Jesus. Essa ceia, Deus não está presente. Por que, Paulo, que essa ceia não está presente? Versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, e ao passo também que há quem se embriague. Então aqui você vê pelo menos 3 tipos de pessoas que participavam da ceia. Primeiro, aqueles que levavam a comida boa, olhavam, eu não quero aquele prato do irmão não, vou segurar a comida boa aqui, a gente come rapidinho e enche a barriga, pronto. Agora existia aquele que era o pobrezinho, que levava a farofa e o pé de frango, né? Só minha esposa e a Beth que comem esse negócio, farofa e pé de frango, e ninguém queria, e daqui a pouco ele queria comer alguma coisa diferente daquilo que ele levou,
Só que os irmãos mais abastados comiam rapidamente aquilo, porque não queria a farofa de frango, né, de pé de frango do irmão. Então, essas pessoas acabavam indo embora com fome. E tem aqueles que pegavam o vinho da época, que também era um vinho alcoólico, claro, num outro tipo de fermentação, e tomava demais no meio da ceia. E a Bíblia diz que eles se embriagavam. E Paulo está dizendo, não é a ceia do Senhor. Um dos teus irmãos passa fome, os outros comeram demais, e tem uns que não comeram e nem ficaram sem comer, mas beberam todas. Olha que igreja que é essa, gente. Uma igreja que tem a manifestação dos 9 dons espirituais. Uma igreja que o poder do Espírito Santo agitava o ambiente. Mas irmãos queriam ter um capricho do amor um com o outro. Tanto é que quando você estuda o capítulo 12, posterior ao capítulo 11 que nós estamos lendo, vai falar dos dons. Quando fala do capítulo 13, fala do amor. Quando você estuda o capítulo 14, volta a falar dos dons. Dons no 12, amor no 13, dons no 14. Né? Esse é o verdadeiro X-bênção. O amor é a carne. O 12 é o pão. E no 14 também é o pão. E o 13 é a carne, é o sanduíche. O verdadeiro X-bênção, né? Que é o dons, amor, dons. Claro que no capítulo 14, ele simplifica os dons, somente falando em profecias e línguas. Ou seja, um dom que fala e o outro que... em mistérios, e o outro que fala no sentido do português para entendimento. Então note que havia uma riqueza em Corinto. Mas, porém, todavia, os irmãos não se tratavam muito bem. Então, uma coisa que Paulo estava tentando organizar na igreja era o respeito um com o outro. Era o trato um com o outro. A diferença entre mim e algumas pessoas aqui é que às vezes eu sei o pecado de algumas, e essas algumas não sabem o meu. Então note que todo mundo aqui, ninguém é 100%. Estamos tentando, estamos subindo degraus, estamos aqui tentando ser mais santo, mais íntegro, mais reto, mais obediente, mais perfeito. E a ceia nos ajuda a memorizar isso. Já vamos entrar no texto, né, que eu quero destacar um pouco mais. Mas aí versículo 22, Paulo está dizendo: não tendes porventura casa onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisto certamente não vos louvo. Eu não exalto vocês por causa desse tipo de comportamento que está acontecendo no meio de vocês. Se Jesus hoje viesse nessa igreja e passeasse nas fileiras desse lugar, o que ele diria sobre nós? Igreja Batista Lugar de Esperança. Ah, um ótimo louvor. Será? Uma ótima pregação. Será? Os irmãos são abençoados. Será? Eles se amam. Será? O que ele diria sobre nós? É uma pergunta. Porque eu creio que todos os cultos o Espírito Santo desce e passeia nesse ambiente. E a pergunta é: que tipo de ambiente o nosso Senhor encontra quando Ele vem passear no nosso meio? Essa é uma coisa que nós precisamos pensar, para que todas as vezes que entrarmos num lugar como esse, o nosso coração se abra, os preconceitos caia por terra, e o amor se exale de forma intensa, a tal ponto que os problemas que existem na vida de vocês venham ser totalmente solucionados. Tem pessoas que me procuram para expulsar outras da igreja. Pastor, arranca aquele irmão, não de tal departamento, arranca da igreja. Fala, irmão, tá bom. Vamos fazer o seguinte, arranca você. Porque eu não mexo naquele que a cruz alcançou ele. Vai lá você e o expulse. Pois é. Transferir, terceirizar responsabilidades é muito fácil. E receber a cobrança do nosso Senhor sobre aquilo que nós fazemos com cada alma e ovelha que entra nesse lugar. Paulo então vai ensinar a respeito da verdadeira ceia. Versículo 23 e diante, o texto que nós sempre usamos. Paulo vai ter uma revelação. Deus, Cristo, vai falar para ele como foi aquela última ceia na quinta-feira à noite, antes dele ser traído, porque ele seria morto na sexta. Paulo está dizendo: porque eu recebi do Senhor, versículo 23, o que também vos entreguei. Ou seja, eu estou ensinando vocês do mesmo jeito que ele me ensinou. Não é de mim, não sou eu que inventei essas coisas, não sou eu que criei, não é eu que decidi falar, tem que ser assim. Não, Paulo está dizendo, o que eu passei para vocês é o que eu recebi dele. Essa é uma das responsabilidades de nós como igreja, atravessar a informação bíblica do jeito que o Senhor nos ensinou, sem malabarismo, sem maracutaia.
sem nenhuma malandragem bíblica, sem nenhum subterfúgio, sem nenhum acrescento ou arranque da palavra. Simplesmente aquilo que o texto diz, na sua essência da hermenêutica interpretativa, aí sim explanar a exegese, que é a aplicação na vida dos irmãos para os dias de hoje. Claro que isso é uma tarefa difícil, até para os mestres e doutores da lei, mas que deve ser feita para sermos o mais perto possível dos mandamentos do Senhor. Paulo vai dizer no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, versículo 24, na noite que foi traído, tomou o pão, versículo 24, e tendo dado graças, ele partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado, no original diz rasgado por vós. Então a primeira coisa que a ceia precisa representar, a ceia precisa representar um momento de gratidão. A ceia precisa manifestar no nosso coração um momento de gratidão. O que Jesus fez? Final do versículo 23, começo do versículo 24. Na noite que ele foi traído, ele pega o pão e tendo dado graças. A verdadeira ceia é a manifestação da gratidão a Deus por aquilo que ele fez por mim na cruz do Calvário. Toda vez que eu como do pão e bebo do cálice, o meu coração precisa falar: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Segunda função da ceia, versículo 24 ainda. Tendo dado graças, ele partiu. Esse partir é compartilhar. Partir, ele pica em pedaços, porque não é só ele que vai comer. É o irmão da direita, é o irmão da esquerda, é o irmão da frente, é o irmão de trás, é outras pessoas que vão se alimentar. Então a ceia revela também um partilhar do que se tem. Lembra que nós lemos aqui, nos versículos anteriores, que cada um tomava a sua própria ceia, antecipadamente comiam a própria ceia, e não sobravam para a vida do outro, não pensavam no outro que foi na reunião, não pensavam no outro que levou um alimento pior, aquele que não tinha dinheiro, aquele que não tinha condições, aquele que chegou com fome e foi na dificuldade levando alguma coisa, um punhado de farinha, ou uma pombinha, ou alguma coisa. E esses irmãos comiam rapidamente, porque aquilo que eles levavam era mais gostoso do que aquilo que o outro irmão mais pobrezinho levava. Cristo nos ensinou que ele pegou o pão e ele partiu, porque todo mundo vai comer de forma igual. Aqui é um espaço em que não tem bam. Aqui é um espaço que o seu diploma cai por terra. Aqui é um espaço que o seu dinheiro não tem nada a ver. Aqui é um espaço que a sua posição social não tem nada a ver. Aqui é um espaço que a sua formação pedagógica não tem nada a ver. Aqui é um lugar de nivelamento espiritual, para que todos possam, uma só voz, receber o amor de Deus em vossos corações. É claro que existe toda uma administrativa litúrgica, toda uma administração de hierarquia para o bom andamento de toda essa estrutura. Porém, cada função deve ser utilizada para servir ao outro. Como é bom o rico entrar aqui, porque o Senhor trava o seu orgulho e nivela o coração dele para que ele continue humilde. Como é bom o irmão humilde entrar aqui, porque ele descobre que ele não é tão pequeno assim, e o Senhor eleva a sua autoestima para que ele possa ser melhor no desenho de vida que ele tem. Então o Senhor nivela, como diz uma profecia de Isaías, que o Senhor cortaria os montes e aplanaria os vales, ou seja, uma organização de igualdade. Todos nós aqui somos iguais. A sociedade que tenta dividir pretos, brancos, mulatos, ricos, pobres, formados, analfabetos, e cria essa escala de divisão. Claro, para algumas coisas na vida social é necessário que assim seja, para facilitar a identificação, para se facilitar algumas outras questões que é necessário. Porém,
tudo isso são pequenos acessórios para a harmonia no mundo inteiro, que nada tem valor diante do Senhor. Quando entramos aqui, tudo isso cai por terra e nos liberamos, nos vemos como iguais uns aos outros. Então olhe para a pessoa que está ao teu lado e veja, olhe para ele e veja que ele é igual a você. Pastor, irmão do meu lado é muito feinho, mas ele é igual a você. Por favor, alguém ajude e olhe para o Serginho aí. Entende, gente? Isso precisa estar no nosso coração, para que eu não seja condenado, para que a minha fé não seja abatida, para que eu não seja destruído. Então, primeiro papel da ceia, gratidão. Segundo papel da ceia, compartilhamento ou partilhamento. Dividir as coisas por igual. Esse dia atrás eu estava pensando, eu estava com tanta fome, e eu fui numa festa, e nós passamos comprar salgado. Eu falei, Luciana, no carro mesmo, eu falei, abre aí, deixa eu comer uns 4 pelo menos. E eu fui comendo uns pastelzinhos, salgados, antes de chegar no lugar que a gente ia. Eu falei, eu estou com muita fome. E eu fui beliscando algumas coisas, fui comendo, né? Claro, não mexeu muito no centro do salgado. Já não era mais cento, né? Caiu. Porque aí minha esposa pegou né? De cento caiu para dezena, sei lá, né? Novena. Eu acho que foi para uns 70. A fome era muito, irmãos. E eu me falei, meu Deus, eu acho que eu errei. Aí cheguei lá, tinha coisa mais gostosa do que aquilo que eu levei. Aí eu tive que forçar a barra e comer dos irmãos também para ajudar. Então note que a ceia é a manifestação da gratidão. Segunda coisa, a ceia é o compartilhar daquilo que eu tenho, através do alimento. É partilhamento. Terceira coisa que a ceia nos ensina, versículo 24 ainda. E tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Por que ele disse? Porque ele está trazendo um entendimento, uma explicação do que é. Então a ceia deve ser feita como? Com entendimento. Não é só jogar o pão e... É pão puma. Beber suco? Gostei desse suquinho de uva aqui. É bom. É aquele que tracinho o suco ou é o da garrafinha? Né? Não importa. Quando você ingere o pão e bebe do suco, aquilo é um entendimento. E qual é o entendimento? Primeiro entendimento, dividido em subtópicos, né? Tendo a graça, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. Não é o corpo que é dado para você sozinho. Não é o corpo que é dado só para você não, Márcia. Não é o corpo só para você não, Veluminha querida. Não, o corpo é por vós. Ele está dizendo, eu não sou de uma pessoa só. Eu sou de todo mundo, disse Jesus. Qual é a oração que ele nos ensinou? Pai meu, que está no céu, santificado seja o teu nome. É assim, irmãos? Pai nosso. Ele é meu pai. Ele é teu pai. Ele é teu pai. É teu pai, Serginho. É teu pai, Elias. É pai até do Tarcísio. Olha que benção. Som. Teu pai também. Ele é o pai nosso. E o pai gosta de ajuntar os filhos. Deus não fala se ele tem preferências. Claro que ele trata cada um de uma maneira diferente. Nunca uma mãe e um pai devem mostrar uma preferência a mais por um filho. Quem fez isso uma certa vez? José. José tinha mais preferência... Não, desculpa, gente. Jacó. Tinha mais preferência por Esaú do que por Jacó. Desculpa. Oh, glória! Isaac. Isaac tinha mais preferência por Esaú do que por Jacó. Jacó ficava mais no encalço da mãe. Esaú era o caçador, o meninão, vai ser igual papai, tal. Então, demonstrava amor mais por Esaú, Isaac. E isso deu problema. Todo pai que mostra um certo cuidado a mais com o filho, dá problema. Também, Jacó, também, mostrou mais amor por José, que era o caçula, do que para os irmãos mais velhos. E os irmãos mais velhos teve raiva de José, e jogou ele na cisterna, depois vendeu para os ismaelitas, como escravo, ficou na casa de Potifar, foi preso injustamente,
E depois Deus tem que reverter isso em glória, colocando ele como governador do Egito, e foi poderosa a obra. Mas as preferências sempre trazem problemas. A Bia às vezes falava, vocês gostam mais do Miguel do que de mim. Eu falei, calma, Bia, é que o Miguel agora precisa mais de nós do que você. Quando você tinha o tamanho do Miguel, você também enche o saco demais, chupeta na boca, tira, e vai, e compra, e gasta dinheiro com antibiótico, e vai, e interna no hospital, e vai, todos cuidados teve com você. Agora, toca a tua vida, queridinha. Agora é a vez do Miguel. Mas o Miguel está crescendo, nós já estamos já. Né? Vai, Miguel. Pica a mula aí, vai brincar de bicicleta, vai, e vai. Então, cada filho tem o cuidado e o trato. E o Senhor não, Ele trata todos por igual. É claro que alguns Jesus se aproxima mais, não porque Jesus quer mais aquele, mas porque aquele intensifica a sua proximidade com Jesus. Aí é diferente. Não é Jesus que escolhe, mas é os filhos que o escolhem e buscam uma aproximação maior com ele. Então a ceia deve ser feita com entendimento, entendendo que é para nós. Segunda coisa, versículo 24 ainda. Ele diz, fazei isso em memória de mim. Qual é o papel da ceia? Se lembrar do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Como é importante você nunca se esquecer do que Ele fez por você. Porque nós, como igreja, estamos carregando tantas coisas dentro de um culto, que parece que a obra da cruz ficou pequena. É culto do desencapetamento, culto da libertação, culto do óleo ungido, culto do lenço do pastor Jefferson que cura. Cura nada, isso aqui é só baba depois no final. É culto de não sei o quê, e daquilo, e no milagre, e vão fazer evento, e vão fazer vento, agora vamos fazer evento, não, agora vamos fazer um monte de coisa, e vamos pintar a igreja, e vamos construir, e vamos abraçar, e vamos cantar uma música, vamos tirar um louvor novo, e vamos fazer alguma coisa de evangelismo, e vamos bater papo com os outros, e vamos tratar bem as pessoas, vamos fazer as faixas de divisão para os carros estacionar. Às vezes é tanta coisa, que isso aqui fica pequeno no nosso meio. Então a ceia, ela corrige o nosso pensamento sobre aquilo que nós temos sempre que olhar. Ele diz, fazer isso em memória de mim. Jesus participou de 3 ceias com os discípulos. A última, ele transfere o corpo dele como se fosse o pão. Na última fala, façam isso em memória de mim. Não se esqueçam do que eu fiz por vocês. Não se esqueçam da minha morte, porque nós queremos tantas bênçãos, que esquecemos do sacrifício. Queremos tanta prosperidade, que esquecemos do amor dele por nós. Queremos tanto as coisas que essa vida tem nos a oferecer, nada de errado nisso, desde que isso não ocupe o lugar do Senhor no teu coração. Como é importante nós sempre participarmos da ceia, para lembrar do que ele fez por nós na cruz do Calvário. Então a ceia tem o objetivo de revelar que isso é por nós. A ceia tem o objetivo de trazer a memória, para nós nunca esquecermos aquilo que ele fez por nós. Tem igreja que fazem semanalmente, nós fazemos mensalmente. A maioria das igrejas fazem mensalmente. Tem igrejas que fazem uma vez por ano também. Então, cada um com o seu jeito, desde que você nunca se esqueça do que ele fez por você, tudo bem. Outra coisa, versículo 26, depois eu volto para o 25. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então a ceia faz lembrar do que ele fez por mim, e a ceia faz anunciar que ele morreu. Porque o corpo dele foi partilhado na revelação da morte, esquartejado, rasgado, diluído, machucado, ferido. Ele mesmo pegou o pão e foi picando, falou, é isso que vão fazer comigo. Mas isso é para vocês nunca mais se esquecerem. Isso é o anúncio de que eu morri. Quando vocês comerem do pão, um pedaço para cada um, esse pedaço para cada um revela que eu morri. Que o meu corpo se dividiu, se dilacerou, mas para algo maior, para algo melhor, para algo mais perfeito. Então a ceia revela a lembrança do que ele fez por mim, e revela a lembrança, a imaginação de se lembrar dele, de que ele morreu por nós. E aí o versículo 26 vai dizer também, anúncio da morte até que ele venha.
Porque todas as vezes que comeres o pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Por quanto tempo vão fazer isso, irmão? Até que ele venha. Enquanto Jesus não voltar, vamos participar de ceia. Enquanto Jesus não voltar, alguns cultos podem terminar, muitas coisas podem mudar, mas a ceia precisa ser um ato, ser executado até a volta dele. Ou no pré-tribulacionismo, ou no pós-tribulacionismo, ou no mid-tribulacionismo, ou no pré-ira, que é uma quarta visão, ou qualquer coisa, ou nos amilenistas lá no final, mas tem que ser praticado até a volta dele, para que nunca aquilo que ele fez por nós caia no esquecimento e você não se lembre mais. E se você não se lembrar mais do que ele fez por você, você facilmente enfraquece a tua vida espiritual e você morre na fé. Quem esquece do sacrifício de Jesus, morre na fé. Verso 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Não se esqueça de mim. Vocês vão viver por muitas coisas, mas vocês não podem se esquecer de mim. Jesus quer ser lembrado no nosso coração. Jesus quer estar aceso dentro de nós. Jesus não quer que você venha aqui no culto porque é legal, porque você tem alguns amigos. É claro que isso pode ser um chamativo, não tem problema algum. Mas mais do que isso, um lugar como esse precisa te trazer a memória daquilo que ele fez por você, do quanto ele te amou, do quanto ele te desejou, da morte que ele sofreu, da ressurreição que ele se levantou, para que você esteja com ele por toda a eternidade. Então a ceia, primeiro, ela traz gratidão. Segundo, ela mostra o compartilhamento. Terceiro, ela mostra o entendimento. Quarta coisa que a ceia mostra, um ato de reflexão. Versículo 28 vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quando você vai participar da ceia, você precisa se autoexaminar. Pastor, como é que é esse exame, esse autoexame? É você se perguntar: será que eu ainda acredito que ele veio nessa terra? Será que eu ainda acredito que ele morreu por mim? Será que eu ainda acredito que ele ressuscitou o terceiro dia? Será que eu ainda acredito que ele está à direita de Deus Pai como Senhor Todo-Poderoso e virá um dia me buscar? Se você acredita nisso, então coma do pão e beba do cálice. A ascensão na memória do que ele fez por você na cruz do Calvário te dá a dignidade de participar do corpo e do sangue, do pão e do vinho, ou do pão e do suco. Então, autoexaminar é uma reflexão. Será que eu ainda creio? Porque, gente, o que está bombando nas redes sociais hoje são os ateus. É o Leandro Carnal da vida, é o Pondé, que ele é mais ponderado, pelo menos, de acordo com o próprio nome, em falar. É aquele cara que tem o cabelo aqui, que parece o Ravengar, daquela novela antiga do passado, né? E o cara é um pau. Ainda bem que o Rodrigo Silva deu uma desmontada nele. Homens como... esqueci o nome do cientista de Harvard, que trabalhou na NASA, que eu sigo ele. Veio em Montemor 2, 3 vezes, não me lembro o nome. Homens que têm uma habilidade pela ciência de revelar a veracidade de Deus. Mas está tão na modinha ser ateu, que as pessoas deixaram de ir. É perigoso um ateu participar dos cultos, porque ele acha legal, porque ele acha que o universo conspira ao favor dele, pelo ambiente que nesse lugar, e ele não dar valor àquilo que Cristo fez por ele na cruz do Calvário. Eu não sei se ele é um ateu, ou se ela é uma à toa. Uma das minhas filhas chegou para mim uma vez, já contei isso aqui, vou repetir, e perguntou: pai, tem um menino lá que ele é ateu, e ele perguntou: me prova que Deus existe. E eu não soube o que responder. Eu falei: vai lá e devolve a pergunta para ele. Fala que Deus existe, já está provado. Manda ele provar que Deus não existe. Aqui para ele vai ficar aqui pensando: como é que eu provo para ele? Não. Quem crê, crê. Quem não crê, não crê. Acabou. Aí devolveu a pergunta. Aí chegou em casa toda feliz: pai, eu venci.
Entende? Eu não tenho que provar que Cristo existe. Ele se revelou para mim, meu coração se abriu, o desejou, o amei, e sou apaixonado por Ele. E quem vem na minha cola e quer viver essas experiências, acabam vivendo também, e as coisas vão acontecendo com cada um. Lembra quando Jesus estava sendo crucificado? Desça da cruz, se és o Cristo. Salvou os outros, salva-te a ti mesmo. Desça da cruz, para que creiamos que tu és o Cristo. Ou seja, o mundo quer escolher como Jesus deve se revelar. Aqui, o mundo não tem capacidade de decidir como eles querem que Jesus seja revelado para eles. Por isso que eu não aceito alguém do mundo falar: ei, você é crente, você não pode. Fala: como é que você sabe que eu não posso? Você estudou a Bíblia? Você tem intimidade com o Senhor? Deus falou isso para você? Não é você que me diz o que eu tenho ou não que ser, porque você não é. E sim aqueles que têm uma bagagem maior, que pode mostrar caminhos melhores para a minha vida. Por isso que o povo do mundo não deve nos julgar e não deve nos direcionar sobre o que temos que fazer. É claro que de vez em quando o Senhor usa o burro, usa o jumento, fala na boca e dá algumas coisas, mas nada além disso. Então, outro subtópico da reflexão, versículo 19. Depois eu sintetizo tudo para você entender o que eu preguei hoje. Versículo 29, desculpa. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que é discernir o corpo? É você pegar um pedaço de pão e falar: é pão. Não. É a simbologia do corpo de Cristo. Entende? Então, discernir é não comer para encher a barriga, mas é ingerir o pão, deixando a sua mente procurar a imagem de como foi que ele morreu por mim. Quem come e bebe sem discernir o corpo: é pão, pá, joga na boca. É suco, e bebe. Não. Come e bebe juízo para si. O Senhor está dizendo: aqueles que comem do corpo e bebem do sangue, sem entender que aquilo é corpo e sem entender que aquilo é sangue, ele se faz culpado da morte de Cristo. Então, pela reflexão, eu devo me examinar e devo, segundo, discernir. Eu me examino, eu creio. É a simbologia do corpo? É. Eu ingiro e pronto. Então é assim que se toma a ceia. Outro tópico que eu quero destacar: 5, os resultados. Então, primeiro, gratidão. Segundo, partilhamento. Terceiro, entendimento. Quarto, reflexão. Quinto, o resultado. Versículo 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, ou muitos que dormem. Pode deixar aqui o versículo. Eis a razão. Que razão? Porque há entre vós muitos fracos. Ou seja, por que tem muito fraco e muitos doentes? Versículo 29 responde. O 30 é a consequência da prática do 29 e do 28. O 28 a pessoa não se examina. O 29 ela não discerne. É pão e come. É suco e bebo. Ele não discerne. Então ele não acende na memória dele o que Cristo fez na cruz. Quando ele não acende na memória dele o que Cristo fez na cruz, ele começa a dormir. Ele vai morrendo espiritualmente. Ele perde a força de orar, a força de jejuar, a força de ler a Bíblia, a força de vir para a igreja, a força de estar nos cultos. Ele perde o amor pelas pessoas. Ele começa a julgar todas as coisas. O coração dele vai endurecendo, porque ele se esquece do que Cristo fez por ele. Se tem uma coisa que quebra a tua arrogância, é o que ele fez por você. Se tem uma coisa que quebra o nosso orgulho, é o que ele fez por nós. Isso nos deixa humilde, porque só ele teve essa capacidade. Então qual é a razão? Porque tem muita gente fraco e doente na fé.
Tem gente morrendo na fé, porque se esqueceu do sacrifício. Ele vem por causa da bênção. Ele vem porque é legal. Ele vem porque é um entretenimento. Ele vem porque ele quer dar um rolê aqui na igreja. Ele vem por outra coisa que não é Cristo. Vai morrer na fé se não consertar o alinhamento do coração. Entende? A lembrança do que ele fez amolece o meu coração. E quebranta o meu coração. E um coração quebrantado, Deus pega esse coração e faz o que quiser dele. O coração quebrantado, Deus faz o que quiser desse coração. Hoje à noite o Senhor quer quebrantar seu coração. Ele quer que você se lembre do sacrifício. Versículo 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Esse julgar não é julgar de sentenciar. Esse julgar é um julgamento de autoavaliação. Se nós nos avaliássemos a nós mesmos, não seríamos avaliados pelo mundo, ou julgados pelo mundo. Ou seja, quando você cuida de você, não precisa ninguém cuidar de você. Entende? Essa é a frase que interpreta esse versículo. Se você cuidar da sua vida, não precisa ninguém cuidar da sua vida. Se nós julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados. Versículo 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quando eu sou julgado por alguém, ou pela minha própria consciência, a Bíblia diz que é o Senhor que está fazendo isso, para você não ser condenado com o mundo. Quando algum de nós corrigir um ao outro aqui, é para o teu bem. Ei, quem é você aí me julgando? Ninguém está te julgando para sentenciar. É para te ajudar, ô orelhinha. É para você parar de ser cabecinha. É para você consertar melhor a sua vida. É para ajudar você. Já viu o cara que come a feijoada e fica aquele alfação no dente e ele acha que está abafando. Eu faço aqui. E todo mundo, todo mundo olhando para mim. Então tem que alguém falar, queridão, o alface está no dente aí, ó. E tira. Entende? Dá um sorriso para o irmão do lado e vê se tem um alface no boca dele e ajuda ele. Tem coisas que você consegue ver em mim que eu não vejo em mim. Às vezes eu coloco a minha roupa, às vezes a gola fica assim, ó. Eu, tô bem. Aí vem minha esposa. Acertou. Aí não passa a micagem aqui em cima. Teve uma vez aqui, logo no começo das lives, eu preguei aqui com o zíper aberto, não percebi. Calça preta, cueca branca. Receba, receba, receba. Sexta, mente suas também, né? A mente de vocês é fantástica. Deus está revelando a mente de vocês para mim aqui. Graças a Deus pela live. Ficou só aquela tirinha branca assim. O over ia tentar fazer uma manobra ali para tentar esconder. Nem precisou. Eu acho que até deletaram aquele vídeo, graças a Deus. Mas ninguém falou nada, né? Então hoje eu subo no culto já. Primeira coisa, para não traumatizar. Entende? Então, quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Para quê? Para não sermos condenados. Não podemos ser condenados. E eu vou terminar essa mensagem. Versículo 33. Né? Depois do resultado, veio o conselho. Qual é o conselho? Assim, pois, irmãos meus, quando vos reúnes, esperai uns pelos outros. No contexto da igreja do passado, quer contar a bênção? Quer contar a bênção? No contexto da igreja do passado, todo mundo colocava o alimento ali em cima da mesa. Quem tinha mais fome segurava, quem tinha pouca fome estava ali e tal. Para todo mundo pegar junto.
Mas não era igual aquelas fileiras de bolo de aniversário de São Paulo, não, que tu sabe quebrar pau, não vai catar o bolo, não é aquilo não. Cada um pegava, comia. Todo mundo comia o que todo mundo levava. Era bonito a comunhão. Era prazerosa a organização. Hoje nós aplicamos isso simbolicamente. Nós entregamos o pão, o suco na sua mão e fala, calma, espera, para todo mundo comer junto. E aí todo mundo come o pão junto. Depois ministramos o sangue, todo mundo bebe o sangue junto, né? Ou o suco, ou o vinho, simbolicamente. E aí todo mundo medita junto. Por quê? Para mostrar a igualdade de todos. Entende? Então eu finalizo, na hora de verdade. Esperai uns pelos outros. Versículo 34. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenarei quando for ter convosco. Ou seja, o ajuntamento da ceia no nome do Senhor, ela pode até matar a fome, mas não é isso o objetivo. O nosso objetivo é, no nome do Senhor, mostrar a igualdade. Né, filho? Ele quer mostrar o som, é sonoplastia, né? É a luz, filho? Tem alguma coisa em desacordo aí? Explica pro tio. E depois ele vai explicar. Amém, amados? Então, sintetizando tudo que eu preguei. O que é a ceia? Primeiro, a manifestação da gratidão. Segundo, é partilhar o que se tem. Terceiro, fazer isso com entendimento. Quarto, com reflexão. Quinto, nós colheremos os resultados do jeito certo. Sexto, o Senhor nos dá um conselho de como deve ser feito. E aí, se quiser colocar um sétimo, para a glória celestial, porque seremos alimentados espiritualmente, psicologicamente e fisicamente. Então nós vamos ceiar agora. Vamos participar da ceia. E quando nós participarmos da ceia, você pegar do pão, pegar do cálice, você espera. Não põe na boca antes. Claro que isso não acontece aqui, pelo menos eu não vi. Mas só para ratificar. Espera todo mundo pegar. Vamos ministrar o corpo junto e ministrar o sangue junto. Quando você ingerir o pão na boca, com o olho fechado ou o olho aberto, do jeito que você quiser, não tem problema. A sua mente tem que voltar a 2000 anos atrás e se lembrar do que ele fez por você. Pastor, eu não estava lá há 2000 anos atrás. Como eu posso lembrar de uma coisa que eu não vivi? Quando você entende pela palavra a explicação de como foi, o Espírito Santo vem na sua imaginação e coloca uma experiência de uma imagem. E essa imagem é a sua imagem para você, de como foi o sacrifício de Cristo. Você vai ter uma revelação do sangue escorrendo, da coroa de espinhos penetrada em sua mente, dos pregos em suas mãos e pés, dele quase desnudo, em cima daquela madeira, em que as ferpas penetram em suas costas. Você sentirá talvez a dor que ele sentiu. Essa é a experiência de quando você está mastigando o corpo, o pão, naquele momento. Depois nós beberemos do suco, o sangue ou o vinho, simbolicamente. E entenderemos que o sangue dele derramado, aspergido, escorrendo por aquela madeira, tocando no chão, aquilo produziu aliança para conosco. E quando eu bebo daquele sangue, é como se o sangue de Jesus penetrasse no meu sangue. E o sangue de Jesus dentro de mim produz perdão dos meus pecados. O pão, vida eterna. O sangue, perdão de pecados. O sangue, perdão de pecados. A carne, vida eterna. Alimento eterno, perdão eterno. Alimento eterno, perdão eterno. Deus não te perdoou só até amanhã. Deus te perdoou por toda a eternidade. Deus não te perdoou até o final de 2024, 2025, você não tem mais perdão. Não, o Senhor te perdoou por toda a eternidade. Se você está se culpando por pecados que você cometeu, o Senhor já te perdoou. Essa é uma batalha na sua consciência de alguém que te acusa ou do inimigo tentando colocar esse peso sobre a sua consciência. O Senhor já te perdoou por toda a
eternidade. Não carregue mais essa culpa que existe dentro de você, porque você acreditou no que Ele fez por você, e acreditando no que Ele fez por você, isso faz com que você viva em novidade de vida. E se por acaso a tua consciência ou o diabo começar a acusar você dos seus defeitos, falhas, erros e pecados, Romanos 8:1 para ele: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nada mais deve pesar no meu coração, nada mais deve pesar na minha mente, nada mais deve pesar na minha consciência, porque o sacrifício dele foi perfeito, e eu acreditei no sacrifício dele, e quando eu acredito no sacrifício dele, o sacrifício dele funciona na minha vida, então eu não carrego mais nenhuma culpa. Você vai sair livre daqui hoje à noite. Livre. Livre de você mesmo. Livre da tua própria consciência. Livre daqueles que te julgam. Livre daqueles que querem ser os seus algozes da alma. O Senhor te perdoa. É isso que eu queria pregar hoje à noite. Essa simples mensagem de uma explicação do que é a ceia. E aqueles que não se batizaram nas águas ainda, que não tomaram ceia, não se preocupe. Já é um ensinamento para você começar a viver a vida que o Senhor tem para você. Em nome de Jesus. Os nossos diáconos podem se aproximar.